25 de julho de 1139. Um dia que, segundo a tradição, mudou para sempre o destino de um povo. Um dia em que um príncipe teria olhado para o céu e visto o próprio Cristo crucificado, rodeado de anjos, prometer-lhe a vitória. Um dia que está na origem da cruz da nossa bandeira, dos escudetes que carregamos há quase 900 anos, do próprio nome Portugal como reino soberano. Mas esse dia realmente aconteceu como nos foi contado? A Batalha de Ourique é ao mesmo tempo um dos eventos mais celebrados e um dos mais controversos de toda a história portuguesa. Há fatos, há lendas, há mitos deliberadamente construídos, e há uma linha muito tênue entre todos eles. Neste vídeo, vamos percorrer essa linha com cuidado. O contexto geopolítico que tornou Ourique possível, o que sabemos sobre a batalha em si, a análise do que terá acontecido militarmente em campo e a história fascinante de como um reencontro relativamente obscuro se transformou no mito fundador de uma nação. Para compreender Ourique, é preciso primeiro compreender o mundo que a tornou possível e necessária. No início do século XII, a Península Ibérica era um mosaico de poderes em conflito permanente. O sul estava sob domínio muçulmano, então controlado pelos almorávidas, um império berbere proveniente do norte de África, austero, militarmente disciplinado e profundamente religioso. O norte era um conjunto fragmentado de reinos e condados cristãos, Leão, Castela, Aragão, em constante tensão entre si e em guerra intermitente com o sul islâmico. O condado portucalense, que nos interessa, era vassalo do Reino de Leão. Situava-se entre o rio Minho a norte e uma fronteira que em 1139 ainda não chegava muito além do Mondego a sul. Era um território de fronteira, permanentemente em conflito, governado por uma nobreza guerreira que devia sua posição às espadas, tanto quanto às heranças. Afonso Henriques, o protagonista desta história, nasceu por volta de 1109, provavelmente em Guimarães. Filho do conde Henrique de Borgonha e de Teresa de Leão, ficou órfão de pai com apenas 3 anos. Cresceu sob a tutela de Egas Moniz, um dos nobres mais poderosos do condado. Desde jovem, revelou um temperamento que as crônicas descrevem como insubmisso e determinado. Em 1128, na Batalha de São Mamede, derrotou as forças da própria mãe e assumiu o controle efetivo do condado. Era um homem de guerra num tempo de guerras, e tinha ambições que iam muito além de ser um simples vassalo do rei de Leão. Ao longo da década de 1130, Afonso Henriques conduziu uma política de expansão metódica para sul. Tomou Leiria em 1135, consolidou as linhas defensivas ao longo do Mondego e começou a organizar fossados cada vez mais profundos em território muçulmano. O contexto internacional, em 1139, criava uma janela estratégica irrepetível. Em abril desse ano, o rei Afonso VII de Leão lançou um ataque ao castelo de Oreja, e para reunir forças suficientes, os governadores almorávidas de Córdoba e de Sevilha desguarneceram os castelos do ocidente peninsular. O flanco ocidental estava temporariamente descoberto. Afonso Henriques estava atento e decidiu agir. Aqui começa o território da incerteza, mas não do silêncio total. A análise militar cuidadosa, cruzando as escassas fontes com um conhecimento da arte da guerra medieval, permite-nos reconstituir com razoável confiança o que terá acontecido.
Em maio de 1139, Afonso Henriques reuniu a sua hoste em Coimbra. Era um exército invulgarmente numeroso para os padrões da época, o que por si só nos diz que a operação estava planeada com ambição. Em fins de junho, marchou sobre Leiria, onde agregou reforços, cavaleiros vilões e peonagem dos novos conselhos fronteiriços, homens que deviam serviço militar como parte dos seus forais. Daí, num fossado profundo sobre terras sarracenas, a hoste internava-se no Garb, o ocidente islâmico, assolando e saqueando lugares ao longo do caminho. A lógica era clara: aproveitar a desguarnição almorávida para uma incursão lucrativa e politicamente decisiva, regressando antes que o inimigo pudesse reorganizar-se. A operação era arriscada. A hoste portucalense estava a centenas de quilômetros da sua base, em território hostil, sem linha de abastecimento segura e com tempo limitado antes que o calor do verão alentejano, a falta de água e as forças inimigas tornassem a posição insustentável. Era o tipo de ousadia militar que, se corresse mal, podia ser catastrófica. Se corresse bem, tornava o líder lendário. O confronto de Ourique não foi, ao que tudo indica, uma batalha planeada por nenhum dos lados nos termos em que a tradição a descreve. Segundo a análise de Miguel Gomes Martins, em De Ourique a Aljubarrota, a hoste de Afonso Henriques foi intersectada pelas forças almorávidas quando já regressava a Coimbra, carregada de despojo, portanto, o que complicava a manobra. Os almorávidas, possivelmente sob o comando do governador de Santarém, Ismar, lograram alcançar a coluna portuguesa a sudoeste de Beja e cortaram-lhe o caminho. Era o pior cenário para os portucalenses. Um exército em marcha de retorno, encadeado com bagagens e prisioneiros, forçado a aceitar batalha em terreno não escolhido por ele. A superioridade numérica muçulmana tornava o desfecho aparentemente previsível. Para compreender como os portucalenses venceram, é preciso compreender a diferença fundamental entre os dois tipos de força militar que ali se defrontaram. O exército almorávida assentava na cavalaria ligeira berbere, guerreiros ágeis e móveis, montados em cavalos rápidos, especializados numa tática de desgaste. Aproximavam-se das linhas inimigas em vagas sucessivas, lançavam dardos e azagaias, recuavam a galope antes do embate direto, voltavam a aproximar-se. Era uma tática devastadoramente eficaz contra a infantaria mal disciplinada ou cavalaria que perdesse a coesão. Completavam a formação com uma vanguarda de lanceiros a pé em linha, formando uma parede de escudos, e fileiras de soldados com dardos de arremesso por detrás. O exército portucalense tinha um ativo tático completamente diferente, a cavalaria pesada. Um cavaleiro pesado do século XII era, nas palavras de Gomes Martins, um autêntico tanque de guerra da Idade Média. Montado num cavalo de grande porte, coberto de cota de malha do capacete às coxas, armado com lança comprida e escudo, este combatente era praticamente invulnerável às armas ligeiras almorávidas, desde que mantivesse a coesão e o ímpeto da carga. Esta técnica de choque de cavalaria pesada, chegada da França para a Península Ibérica nas últimas décadas do século XI, era precisamente o que os almorávidas mais temiam e para a qual tinham menos resposta eficaz. As suas táticas de assédio e desgaste funcionavam contra a cavalaria ligeira, mas eram inúteis quando os cavaleiros pesados carregavam em formação compacta. Na manhã de 25 de julho, dia de São Tiago, padroeiro da luta contra os mouros, detalhe que a tradição não deixaria passar, os dois exércitos formaram em campo aberto. A iniciativa do ataque partiu dos muçulmanos, que tentaram invadir o acampamento português. Os portucalenses saíram a campo organizados em vanguarda, duas alas e retaguarda, a formação clássica da hoste medieval cristã ibérica,
concebida para maximizar o impacto da carga frontal. O confronto desenrolou-se em duas fases distintas. Na primeira, a cavalaria pesada portucalense carregou com o ímpeto que era sua principal arma, rasgando o primeiro ás, a divisão de vanguarda do exército almorávida. Afonso Henriques combateu pessoalmente na linha da frente, matando um guerreiro adversário com um golpe de lança, o que as crônicas registram como sinal da sua coragem e liderança pelo exemplo. Na segunda fase, sem o ímpeto inicial da carga, o combate degenerou em corpo a corpo generalizado com o segundo ás muçulmano. Aqui entrou em jogo a segunda vantagem portucalense, as armaduras. A cota de malha cristã, mais pesada e mais completa do que a proteção típica dos cavaleiros almorávidas, tornava os portucalenses significativamente mais resistentes no combate individual prolongado. Incapazes de impedir o avanço cristão, os muçulmanos retiraram-se em debandada. Ismar abandonou o campo com os seus homens. Muitos foram mortos na perseguição. Do ponto de vista estritamente militar, Ourique foi uma vitória de circunstância amplificada por execução tática superior. Não foi a destruição de um grande exército inimigo, foi a derrota de uma força de intercepção que tentou cortar a retirada de um fossado bem-sucedido. Mas as consequências imediatas foram reais e duradouras. Os almorávidas reagiram com uma retaliação cruel nos anos seguintes, saqueando Leiria e chegando a Trancoso, o que demonstra que a derrota de Ourique lhes causou dano suficiente para exigir resposta. E Afonso Henriques, regressado a Coimbra com um imenso despojo e a aura de um chefe que vencera o impensável, tinha agora a autoridade moral para o passo seguinte. A aclamação de Afonso Henriques como rei pelos seus guerreiros ainda em campo de batalha, erguido sobre o seu escudo à maneira germânica, segundo a tradição, não foi um gesto espontâneo de entusiasmo, foi um ato político calculado, possibilitado pela vitória e pelo prestígio que ela conferia. Um rei não se fazia pela herança ou pelo título, fazia-se pela capacidade de liderar homens em guerra e de os trazer de volta com vida e espólio. Ourique provou ambas as coisas. A aclamação era a tradução política de uma realidade militar já demonstrada. As crônicas falam de 12.000 homens de um lado contra 400.000, ou mesmo 900.000 do outro. Um cristão para cada 100 ou mesmo 500 muçulmanos. Estes números não resistem a nenhuma análise séria. Manter um exército de 400.000 homens no campo era logisticamente impossível para qualquer poder da época. Os grandes exércitos medievais raramente ultrapassavam alguns milhares de combatentes, e o próprio custo de alimentar, pagar e mover tal força seria ruinoso em dias. Mas os números exagerados têm uma função retórica muito clara. Quanto maior o inimigo, mais extraordinária a vitória, e mais evidente a necessidade de uma explicação sobrenatural. Os números impossíveis são eles próprios uma das provas da construção mítica posterior. A batalha real, com algumas centenas ou poucos milhares de combatentes de cada lado, era impressionante. A batalha mítica, com quase 1 milhão de infiéis derrotados por punhados de cavaleiros cristãos, era milagre puro. Seja qual for a verdade sobre o que aconteceu militarmente em Ourique, as suas consequências políticas foram reais e imediatas. Pouco depois da batalha, Afonso Henriques alterou seu título. Pela primeira vez, passou a designar-se Rex Portugalentium, rei dos portugueses. Não conde, não príncipe, rei. Este é um dado histórico sólido, documentado. A aclamação em campo de batalha foi o primeiro passo formal na afirmação de uma monarquia independente. Mas autoproclamar-se rei era uma coisa. Ser reconhecido como tal pelos poderes da época era outra completamente diferente.
O rei de Leão, Afonso VII, não aceitou de bom grado a afirmação de independência do seu vassalo portucalense. As tensões militares e diplomáticas prolongaram-se por anos. Só em 1143, pelo Tratado de Zamora, Afonso VII reconheceu formalmente o título real de Afonso Henriques, ainda que de forma ambígua e com reservas. O reconhecimento papal era ainda mais difícil e mais decisivo para a legitimidade internacional do novo reino. Afonso Henriques iniciou negociações com Roma, oferecendo vassalagem à Santa Sé em troca de reconhecimento. O processo foi longo e complexo. A Bula Manifestis Probatum, que finalmente confirmou plenamente a realeza portucalense, só chegaria em 1179. 40 anos depois de Ourique. Ourique foi um momento simbólico. Zamora e Roma foram as realidades diplomáticas que o tornaram duradouro. E chegamos ao coração da questão, a visão de Cristo. A narrativa que todos conhecemos, Afonso Henrique saindo da tenda na madrugada, prostrado em terra diante de uma cruz luminosa, Cristo prometendo-lhe a vitória e ordenando-lhe que compusesse as suas armas das 5 chagas, não aparece em nenhuma fonte histórica próxima do evento. Aparece pela primeira vez numa crônica de 1419, quase 300 anos depois da suposta batalha. O historiador Luiz Carmelo, da Universidade Autônoma de Lisboa, traçou com rigor a genealogia desta lenda. A Crônica de Portugal de 1419, provavelmente da autoria de Fernão Lopes, o mesmo cronista que imortalizou Aljubarrota, é o primeiro texto a narrar o milagre da aparição de Cristo em Ourique. O texto cita fontes anteriores, supostamente guardadas no mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, mas essas fontes nunca foram encontradas. O milagre ressurge ampliado na crônica de Dom Afonso Henriques de Duarte Galvão, de 1505. É desta versão que Camões bebe diretamente quando, no canto terceiro de Os Lusíadas, descreve a aparição, a matutina luz, serena e fria, num dos momentos mais célebres de toda a literatura portuguesa. Mas é no período filipino, quando Portugal estava sob domínio castelhano, que o mito se cristaliza definitivamente. Frei Bernardo de Brito afirma ter descoberto em Alcobaça um documento em latim, supostamente da própria mão de Afonso Henriques, jurando que vira Cristo em Ourique. Em 1632, Frei Antônio Brandão o reproduz na monarquia lusitana com um diálogo barroco elaborado entre o rei e a divindade. A historiografia moderna é unânime. Estamos diante de uma construção literária e política, um enunciado forjado ex eventum, criado depois dos fatos para os legitimar retroativamente. A pergunta essencial não é se o milagre aconteceu. A historiografia já respondeu a isso. A pergunta é: por que foi inventado? E por que em cada época específica? A crônica de 1419 emerge no rescaldo de Aljubarrota, quando a nova dinastia de Avis precisava de consolidar a sua legitimidade. Que melhor fundamento do que mostrar que o próprio fundador do reino fora escolhido diretamente por Deus? A elaboração filipina do século XVII é ainda mais reveladora. Portugal perdera a independência em 1580. A construção do mito providencialista de Ourique, a ideia de que Portugal tinha um destino sagrado e autônomo, prometido pelo próprio Cristo, era uma resposta identitária à humilhação da União Ibérica. Era uma afirmação de que Portugal não podia ser absorvido porque existia por vontade divina. Carmelo compara este processo ao de outras construções mítico-políticas ibéricas da mesma época: o goticismo castelhano, as profecias moriscas. Todas são respostas de comunidades ameaçadas que reescrevem a história para afirmar a sua sobrevivência.
No século XIX, Alexandre Herculano foi o primeiro a desconstruir sistematicamente o milagre de Ourique com rigor crítico moderno. A reação foi violenta. A Igreja, a monarquia e grande parte da opinião pública reagiram com escândalo, como se Herculano estivesse a atacar não um episódio histórico, mas a própria identidade nacional. O episódio é revelador de algo importante. A força de um mito não vem da sua veracidade histórica, vem da sua capacidade de estruturar identidades, legitimar poderes e dar sentido a comunidades. Ourique deixara de ser um evento e tornara-se um símbolo. O que fica de Ourique, afinal? Fica muito. Talvez mais do que qualquer outra batalha portuguesa, incluindo Aljubarrota, que foi militarmente muito mais decisiva e documentalmente muito mais sólida. A origem mística dos 5 escudetes em cruz, as quinas da bandeira portuguesa, está diretamente ligada ao mito de Ourique. Os escudetes representam, segundo a tradição, os 5 reis mouros derrotados. Mas a leitura que se tornou dominante e que Camões imortalizou é a das 5 chagas de Cristo. Cada escudo uma ferida, cada conjunto de pontos brancos, os 30 dinheiros pelos quais Judas vendeu Jesus. Verdade histórica ou construção simbólica? A segunda, mas uma construção que moldou profundamente a forma como os portugueses entendem a sua própria bandeira e, através dela, a sua identidade nacional. No canto terceiro de Os Lusíadas, Camões dedica 12 instâncias ao episódio de Ourique. A descrição da aparição é de uma beleza poética rara. A luz matinal que afasta as estrelas, o filho de Maria mostrando-se a Afonso, o rei prostrado em terra, ardendo em fé. Camões não estava a fazer história, estava a fazer épica, um gênero que, por definição, transforma o humano em mítico, o contingente em necessário, o fragmentário em coerente. E, ao fazê-lo, fixou para sempre Ourique como o momento em que Portugal recebeu um destino. O mito de Ourique está na origem de uma das características mais persistentes da cultura política portuguesa, o providencialismo, a crença de que Portugal tem um destino especial, uma missão que transcende a história comum das nações. Esta crença alimentou os descobrimentos, justificou o sebastianismo, estruturou o Quinto Império de Padre Antônio Vieira e sobreviveu, de formas mais ou menos conscientes, até ao presente. Em 2016, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu o milagre de Ourique como um dos laços que unem todos os portugueses, demonstrando que a força simbólica da lenda permanece viva quase 9 séculos depois. Os mitos fundadores não se julgam pela sua veracidade factual. Julgam-se pela sua capacidade de dar coesão a uma comunidade ao longo do tempo. E por esse critério, Ourique é, talvez, o mais bem-sucedido de toda a história portuguesa. 25 de julho de 1139, um fossado no Alentejo, um exército apanhado na retirada, uma carga de cavalaria pesada que rasgou as linhas inimigas, uma aclamação em campo de batalha que desafiou o poder de Leão. E depois, muito depois, uma lenda construída com cuidado e intenção ao longo de séculos. Cristo em cruz, 5 reis mouros, as chagas no escudo, o reino prometido. A Batalha de Ourique é, ao mesmo tempo, um facto histórico modesto e um dos mitos mais poderosos que uma nação já construiu sobre si mesma. A distinção entre os dois não diminui nenhum dos dois, torna cada um deles mais interessante, porque a história que um povo conta sobre as suas origens revela tanto sobre o que esse povo é e sobre o que quer ser, quanto qualquer registro de arquivo.
E Portugal, nesse dia de julho de 1139, começou a contar uma história que ainda hoje não terminou. Bom, pessoal, então chegamos ao final de mais essa aula e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like e comentários para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, tá, pessoal? Até breve!